Você já se comportou mal quando era criança e seus pais te puniram para que aprendesse a lição? Normalmente entendemos que, ao cometer uma falta, uma ofensa ou um crime, receberemos uma punição proporcional. Seja através dos nossos pais, professores ou da lei, a sociedade nos ensina a nos comportar bem, incutindo o medo das consequências que podemos sofrer por causa de nossos atos. No entanto, na Idade Média, eles realmente sabiam como motivar as pessoas a se comportarem de maneira adequada. Esqueça o chinelo da sua mãe ou passar um mês sem sair de casa para se divertir com os amigos. Na Europa medieval, os castigos eram tão exemplares que eram concebidos não apenas para que o condenado pagasse por seus atos, mas para que outros não se sentissem tentados a imitá-lo. Quando uma pessoa ousava desafiar os poderes estabelecidos, recebia uma condenação que buscava quebrar seu corpo e seu espírito. Violentos, cruéis e sádicos são apenas alguns dos muitos e terríveis adjetivos que podem ser usados para descrever algumas dessas práticas que foram realizadas por nobres, reis e até pela Igreja. Portanto, se você não tem o estômago fraco, te convido a ficar até o final deste top 10 dos piores castigos da Idade Média. Imagine por um momento que qualquer pessoa possa se aproximar de você para te ofender, humilhar e até agredir. Esse era o conceito por trás da picota ou do tronco, um instrumento medieval cujo objetivo era expor o réu ao escárnio público, ou seja, algo parecido com as redes sociais atualmente. A picota era uma coluna de pedra ou madeira colocada em locais visíveis como praças ou encruzilhadas. Servia para amarrar os condenados por delitos considerados menores como adultério, estelionato, pequenos furtos, desobediência à autoridade ou qualquer outro comportamento que a Igreja e a lei considerassem imorais. Por exemplo, Heath Ledger foi condenado à picota em Coração de Cavaleiro por se passar por um nobre. E como mostrado no filme, uma vez imobilizado pelas mãos e pescoço com correntes e algemas, as pessoas podiam zombar dele à vontade. E esse era exatamente o objetivo, que os demais cidadãos humilhassem o condenado o máximo possível, não apenas com insultos, mas também cuspindo e jogando objetos. Muitas vezes, os responsáveis por aplicar a lei consideravam que a humilhação sozinha não era suficiente. Então, o réu também podia receber chicotadas, ter as orelhas mutiladas ou ser marcado com ferro em brasa. Tudo isso era feito não apenas para castigar o criminoso, mas para deixar claro à população que não valia a pena imitá-lo. E aparentemente funcionava, já que o uso da picota se estendeu até as colônias espanholas na América, onde a instalação dessas colunas indicava que o assentamento possuía status de vila ou cidade. Mas se você acha que ser humilhado publicamente, cuspido, agredido e até mutilado é um castigo relativamente leve, espere até ver os próximos métodos. Na Idade Média, muitas vezes as autoridades achavam que a humilhação pública não era suficiente, especialmente por ser temporária. Em algumas regiões da Europa, autoridades políticas e religiosas usavam o ferro em brasa como método de tortura e punição para crimes como heresia, traição ou roubo. Muitos carrascos se especializaram nessa técnica para extrair confissões, aplicando queimaduras sobre feridas abertas. Mas logo as autoridades perceberam o grande valor simbólico de marcar alguém permanentemente, tornando sua vergonha visível para sempre. Se o condenado à picota ainda podia sonhar com o fim da humilhação após sua libertação, aquele marcado com ferro em brasa carregaria sua vergonha para onde fosse. Por isso, esse método ganhou muita popularidade. Afinal, os seres humanos adoram apontar o erro dos outros. Uma marca no medievo te seguia mais do que tweets antigos hoje em dia. Além do estigma social, a queimadura podia causar infecções, necrose e até perda de tecido, sem falar na dor intensa que podia continuar mesmo após a aplicação. Como a maioria dos castigos medievais, as marcas serviam como advertência, sendo muito usadas em países como Alemanha e França, onde os falsificadores e golpistas eram marcados como forma de alertar a comunidade. E aí, o que você acha? Seria bom marcar quem comete esse tipo de crime hoje em dia para que os cidadãos honestos fiquem prevenidos? Deixe sua opinião nos comentários enquanto seguimos com este ranking. Historiadores e intelectuais dizem que a invenção da roda no período neolítico
mudou o mundo e o futuro da humanidade. Ela simplificou o trabalho e os deslocamentos, causando um grande impacto social e econômico na civilização. Mas o que será que passou pela cabeça da pessoa que decidiu transformar esse invento genial em um dos piores métodos de tortura da história? A cruel roda era um instrumento de tortura e punição para crimes como traição e homicídio qualificado. Esse método era geralmente utilizado junto com a pena de morte. O que faz sentido, já que, após a tortura, o corpo do condenado não servia para mais nada. A tortura começava com o réu sendo amarrado a um banco ou cruz para facilitar o acesso às extremidades. Em seguida, o carrasco golpeava com uma barra de ferro todos os ossos e articulações, exceto os da cabeça. E isso era feito de maneira planejada, para evitar a morte por hemorragia interna. O objetivo era que os membros pudessem ser dobrados e deslocados de formas antinaturais. Depois disso, vinha a segunda fase. O réu era colocado sobre a roda de forma tão distorcida que os tornozelos tocavam a cabeça. A roda era então presa a um eixo fincado no chão, ficando elevada com o condenado agonizante sobre ela. Esse método foi amplamente usado na Europa, especialmente na Suécia, Países Baixos, Alemanha, Itália, Escócia e França. Em muitos desses lugares, a forma de aplicação variava, quase sempre para causar mais dor e horror, como na França. Na versão francesa, os condenados eram estendidos com os membros sobre os raios da roda apoiada em duas vigas de madeira. O carrasco girava a roda e aplicava golpes com um martelo ou barra de ferro nos membros expostos entre as vigas, quebrando os ossos. Isso se repetia várias vezes em cada membro, até que fosse ordenado um golpe de misericórdia, no peito e no abdômen, para que o réu finalmente morresse. Caso isso não ocorresse, o homem destruído podia agonizar por horas, ou até dias, sendo comido vivo por aves. Avançamos neste ranking do horror medieval e no quarto lugar temos o esquartejamento por cavalos, ou como muitos conhecem, desmembramento. Essa forma bárbara de execução foi usada por muito tempo por povos antigos como os egípcios, mamelucos, assírios e mongóis. No entanto, os mais famosos por praticar essa técnica foram os hunos sob o comando do flagelo de Deus, o rei Átila. Em que consistia o esquartejamento? A vítima era amarrada pelos braços e pernas a 4 cavalos, que eram estimulados a correr em direções opostas. Primeiro, o condenado sofria torções e luxações nas articulações, depois os ossos se quebravam e, por fim, os membros se desprendiam, deixando a pessoa mutilada. Todo o processo era extremamente doloroso e levava a uma morte lenta. Em algumas ocasiões, quando se desejava prolongar ainda mais a agonia, os réus eram amarrados de forma especial para que os cavalos puxassem com força, mas sem causar morte imediata. E como evitar esse castigo? Simples. Não cometendo crimes de alta traição, não assassinando membros da realeza e não sendo considerado uma ameaça ao poder político. Após a morte, os restos mortais do condenado eram exibidos em locais públicos, com o objetivo de sempre dissuadir o restante da população de desafiar o governo. Assim, o soberano demonstrava seu poder absoluto e a severidade de sua justiça. Um dos casos mais famosos dessa execução foi o do francês Robert-François Damiens, condenado por tentativa de regicídio contra o rei Luís XV. O atentado fracassou. Damiens foi capturado e, após um longo julgamento, condenado à morte. No dia 28 de março de 1757, toda Paris se reuniu para assistir. Primeiro ele foi queimado com enxofre, e em suas feridas despejaram-se cera derretida, chumbo e óleo fervente. Depois disso, foi atado aos cavalos para ser esquartejado, mas seu corpo mostrou grande resistência, dificultando o processo. Para acelerar, os algozes cortaram seus ligamentos e, assim, finalmente os cavalos conseguiram arrancar seus membros. Seu tronco ainda vivo foi lançado ao fogo. E você se pergunta, o que as pessoas da época fizeram? Pois bem, nada. Compraram pipoca e assistiram ao espetáculo. Seguimos avançando neste top 10 dos castigos mais horríveis da Idade Média. Mas antes, te faço uma pergunta. Você já se queimou com água fervente? Se sim, tenho certeza de que não foi uma experiência agradável.
Pois é exatamente isso que sofreram aqueles condenados à morte por ebulição na Europa medieval. Ou seja, foram fervidos vivos. Embora esse castigo tenha sido relativamente raro, há registros históricos que comprovam sua prática. Ele consistia em mergulhar a vítima em água fervente, embora também se usassem óleo, vinagre ou até chumbo derretido. Às vezes o condenado era jogado de uma vez, outras era imerso lentamente para prolongar o sofrimento, se é que isso era possível. A morte por ebulição era extremamente dolorosa, pois a pele e os tecidos se desprendiam em camadas, causando uma dor insuportável. Falo isso para que você entenda o que sua parceira sente quando tomam banho juntos e a água está muito quente. Essa prática foi legalizada na Inglaterra no século XVI por ninguém menos que Henrique VIII e era usada principalmente contra envenenadores, considerados covardes e traidores por matarem em segredo. Essas foram as acusações contra Richard Roose em 1532. Ele foi acusado de envenenar alimentos na casa do bispo inglês John Fisher, causando a morte de 2 pessoas. Embora não houvesse provas concretas, a interpretação dos fatos por parte do rei foi suficiente para condená-lo a um dos castigos mais aterrorizantes já aplicados. No dia de sua execução, Roose foi acorrentado, enforcado e mergulhado 3 vezes na água fervente. Relatos da época dizem que seus gritos de dor foram tão intensos que causaram desmaios em várias mulheres grávidas que assistiam à execução. E você pode perguntar, por que essas mulheres estavam ali? Pois é, há estudos científicos que afirmam que não existe melhor remédio para aliviar as dores do parto do que ver um homem sendo fervido vivo. Em 6º lugar neste top com o melhor e mais impactante do gore medieval, encontramos o serramento, ou seja, cortar uma pessoa ao meio, de baixo para cima, enquanto ainda está viva. Sim, te cortavam como se fosses um pão francês. Serrar alguém é um método antigo, anterior à Idade Média. Por exemplo, a tradição judaico-cristã afirma que o profeta Isaías foi serrado ao meio cerca de 8 séculos antes do nascimento de Cristo. O processo não era nada simples, nem limpo, tampouco agradável. O condenado era geralmente amarrado de cabeça para baixo, para que o sangue fluísse para o cérebro, mantendo-o vivo por mais tempo. O corte começava pela virilha ou pelo ânus e subia lentamente. O carrasco podia parar no abdômen ou continuar até o peito ou a cabeça. Além de brutal, a posição invertida impedia que órgãos vitais fossem atingidos de imediato, fazendo com que o coração continuasse bombeando sangue. A dor e a agonia podiam durar vários minutos até que a morte por choque ou hemorragia ocorresse. Esse método se tornou relativamente popular em momentos de repressão política em várias partes da Europa, mas também foi usado no Oriente Médio, no Império Otomano e na China. Ainda assim, não foi tão comum quanto métodos como a roda ou o enforcamento, justamente por sua complexidade e grau extremo de crueldade. Isso nos mostra que, ao menos na Idade Média, havia um certo limite para o sadismo. E comparado com os castigos que ainda vêm a seguir, o serramento parece até simples. Poucos métodos de castigo chegaram aos nossos dias com uma aura tão lendária quanto o empalamento. Essa foi uma das formas de tortura e execução mais brutais e dolorosas da história. Por meio do empalamento, não apenas se matava uma pessoa, mas também se a desumanizava e humilhava profundamente. As vítimas eram atravessadas por estacas ou postes afiados introduzidos pelo ânus, abdômen ou vagina, saindo pelo torso, pescoço, boca ou até mesmo pela cabeça. Muitas vezes, as estacas não eram afiadas justamente para não perfurar órgãos vitais de imediato e, assim, prolongar o sofrimento. A vítima era erguida na vertical, e seu próprio peso fazia com que a estaca penetrasse cada vez mais, intensificando o dano. Embora praticado em várias regiões, ninguém usou esse método com mais eficiência que Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad III governou a região da Valáquia, atual Romênia, e utilizou o empalamento para manter a ordem, afastar inimigos e punir criminosos. Dizem que matou dezenas de milhares dessa forma, sendo capaz até de cercar cidades com cadáveres empalados.
Há relatos de que ele chegou a comer tranquilamente sob as sombras dos corpos empalados. Por sua crueldade, Vlad inspirou o mito do Conde Drácula, embora muitos historiadores romenos o considerem um herói nacional. O certo é que seus métodos, embora horríveis, foram eficazes a ponto de fazer inimigos desistirem de enfrentá-lo. Afinal, ninguém, absolutamente ninguém, queria que Vlad lhes enfiasse, bem, você sabe o quê. Chegamos ao pódio deste top, e o próximo castigo não vai apenas te arrepiar. Ele vai arrancar sua pele, literalmente. Entre as inúmeras formas de tortura usadas na Idade Média, poucas foram tão brutais quanto o esfolamento de uma pessoa viva. Esfolar um animal é uma prática comum na cozinha. E aparentemente há muitos séculos alguém pensou: se dá para tirar a pele de um frango, por que não de um ser humano? Essa prática é tão antiga que há registros dela no Império Assírio, quase 1000 anos antes de Cristo. Mas o esfolamento também foi adotado na Europa medieval para punir crimes como traição, heresia ou assassinato de figuras religiosas ou nobres. Na China, durante a dinastia Ming, era usado contra funcionários corruptos ou inimigos do imperador. Assim como, ao esfolar um animal, era preciso muita habilidade para remover a pele humana sem matar imediatamente. O carrasco geralmente começava pelo rosto, braços e peito. Tudo isso com a vítima ainda viva, sentindo uma dor extrema por causa das milhares de terminações nervosas da pele. Se o executor fosse habilidoso, a vítima podia sobreviver por horas. As mortes normalmente ocorriam por infecções, falência múltipla de órgãos ou choque hipovolêmico devido à perda de sangue. Depois, a pele era pendurada em locais públicos como aviso. Algo parecido com o que fazia Ramsay Bolton na série Game of Thrones. Por outro lado, na Idade Média podia acontecer de um único castigo não ser suficiente para fazer o condenado pagar por seus crimes. Portanto, tornava-se necessário combinar várias punições e torturas. Quanto mais, melhor. Em meados do século XIII, os ingleses começaram a executar acusados de alta traição com um castigo conhecido como enforcamento, arraste e esquartejamento. E, como o nome indica, era um compilado de várias torturas. Mas não parava por aí. Incluía ainda evisceração e emasculação. Impressionante, não? O condenado era amarrado a uma prancha ou trenó e arrastado da prisão até o local da execução. Durante o trajeto, era alvo de insultos e golpes com objetos atirados pela multidão, simbolizando sua expulsão da sociedade. Chegando ao local, ele era enforcado até desmaiar. Então, era reanimado para prosseguir com o restante do castigo. E, como você pode imaginar, o verdadeiro martírio só começava depois disso. Quase inconsciente, o acusado presenciava seu próprio despedaçamento e emasculação. Depois, observava enquanto seus órgãos e genitais eram queimados. Essa era uma forma de punição política e moral. Em seguida, era decapitado com machado e suas extremidades cortadas. A cabeça geralmente era exibida em Londres, enquanto os demais membros eram enviados para outras cidades como aviso. Tudo isso tinha o objetivo de humilhar o traidor e mostrar o poder do Estado em destruir inimigos. Ao longo da história da Inglaterra, muitos sofreram esse destino, mas nenhum tão famoso quanto o herói escocês William Wallace, que, quando não lutava contra a Inglaterra, trabalhava como detetive de homicídios. Chegamos ao primeiro lugar no ranking do horror medieval, com um castigo que, embora menos sangrento que os anteriores, era igualmente brutal. Da Idade Média ao período moderno, muitas vítimas de acusações criminais ou inquisição eram torturadas com a prensa. Esse castigo consistia em colocar uma tábua de madeira sobre o corpo do acusado e adicionar peso sobre ela, gradualmente. E onde está o terror? Bem, embora não houvesse sangue, eviscerações ou esquartejamentos, a prensa esmagava lentamente o peito, os pulmões e as costelas. Isso provocava dor insuportável, dificuldade para respirar, fraturas ósseas e colapso pulmonar. No fim, o acusado morria sufocado e por hemorragia interna.
A agonia podia ser breve ou durar horas, e o pior, muitos se submetiam à prensa para proteger suas famílias. Segundo o sistema legal inglês, entre os séculos XIII e XVIII, uma pessoa podia recusar-se a declarar-se inocente ou culpada. Isso era considerado obstrução à justiça e aplicava-se à prensa para obter confissão. Se o acusado se declarasse culpado ou fosse condenado em juízo, todos os seus bens poderiam ser confiscados pela coroa. Muitos preferiam, assim, enfrentar a tortura para preservar a herança de seus entes queridos. E para finalizar, quero exortar a todos a se comportarem. Não pratiquem heresias, nem tentem trair seu rei. Sejam bons, obedeçam os pais e não se esqueçam de se inscrever no canal.